Fala aí, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é Cláudio Bonel e vamos para mais uma aula. E é o seguinte, aqui ó, eu vou dar uma passada, tá, em regressão linear no Python, beleza? Ponto importante, tá, cara? A gente precisa estudar função do primeiro grau. Função afim, né? Função linear, enfim, como você aprendeu lá no segundo grau, possivelmente como função do primeiro grau. Precisa entender isso para você trabalhar com regressão linear. Então, antes de sair fazendo as coisas no Python, cara, entenda a função de primeiro grau, porque a função de primeiro grau, podemos dizer que é a mãe da regressão linear, tá? Por isso que a função de primeiro grau também é chamada de função linear. Ela é a mãe da regressão linear. Então, cara, não tem jeito. Dá uma estudada em função de primeiro grau. Eu vou, inclusive, colocar aqui a função de primeiro grau, só para dar uma visão geral, mas você precisa estudar isso aí. É o seguinte, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Bom, espero que você esteja vendo a minha tela e eu. Compartilhar aqui. Só para você, primeiro, lembrar-se da função de primeiro grau, tá? Ó. Função de primeiro grau, tá? Também conhecida como função linear, função afim, beleza? No segundo grau, você deve ter aprendido como função de primeiro grau. Perdão, no segundo grau entrega a idade, né? É no ensino médio, tá? Que basicamente é a nossa... Meu Deus, esse F aqui saiu maravilhoso. Eu não sei fazer F minúsculo, tá, gente? Vou tentar aqui fazer, vai com F minúsculo mesmo, tá? Que é a nossa F de x igual a AX mais B. Isso aqui é a nossa função de primeiro grau, que tem aquele objetivo, cara, de analisar, de entender, de compreender, de tentar explicar a relação entre duas variáveis. Quando a gente traz esse negócio aqui para dentro da estatística, para dentro da regressão linear, nós vamos ver o f de x como y chapeuzinho do vovô. Esse y chapeuzinho do vovô significa que é uma variável estimada. Isso aqui significa que essa variável vai ser estimada. Tá? Você precisa entender que essa variável estimada é uma variável... Perdão? É uma variável dependente. Ou seja, a variável que eu vou estimar, que eu vou fazer previsões, que eu vou predizer, ela é uma variável dependente. O x, que é a variável que eu vou utilizar para fazer as estimativas, tá? Alguns chamam de variável simulada, porque você vai fazer simulações, por exemplo. Eu quero saber o custo da minha produção. O custo da minha produção é a variável estimada. Se eu produzir 15 mil parafusos, então vou simular 15 mil parafusos para ter um valor estimado. E esse x é uma variável independente. Independente. Você precisa saber que o B é um coeficiente linear, ou, na estatística, também é chamado de intercepto. Por quê, cara? B é o ponto onde a reta, a função de primeiro grau, a função linear, a regressão linear, a reta de regressão linear, é a reta, graficamente falando, a função de primeiro grau, ela é uma reta que vai literalmente tentar explicar a relação entre duas variáveis quantitativas. E o intercepto é onde essa reta intercepta o eixo y, beleza? E que o A é o nosso coeficiente angular. Cada par ordenado num plano cartesiano vai formar um ângulo. A reta
a reta da minha função de primeiro grau. A reta, aqui está meu plano cartesiano. Aqui está a minha reta. Essa reta aqui é o y igual a x mais b. Aqui é o b. Aqui é o meu coeficiente linear. Beleza? Cada plano, cada par ordenado de eixo x, eixo y, cada par ordenado aqui, ó. Beleza? Cada par ordenado, se a gente traçar uma reta paralela que é auxiliar ao eixo x, vai formar um ângulo aqui, ó. O coeficiente angular não é o valor do ângulo, é um cálculo a partir do ângulo que vai gerar o coeficiente angular. É a curvatura da minha reta de regressão linear, da minha reta de função de linear em relação ao eixo x. Então você precisa entender a função de primeiro grau. Você precisa, tá? Não tem muito o que fazer. Retomar ali o conhecimento, a base do segundo grau, não é um conteúdo, não é um conhecimento muito complexo de relembrar, tá? Existem coisas mais complexas, inclusive no segundo grau. Mas a função de primeiro grau é algo essencial para quem vai trabalhar com ciência de dados, cara, em geral, tá? Não só com regressão linear, mas com ciência de dados em geral. Porque as funções, agora de forma geral, elas vão nos servir para explicar várias coisas. Ou para tentar explicar várias coisas. Beleza? Então isso é muito importante. Porque quando eu falo de regressão linear, e aí a diferença da regressão linear, a diferença quando eu jogo o meu olhar para ver a diferença vou chamar aqui de função linear, tá? Função linear, que é a minha função de segundo grau, tá? A diferença entre função linear e regressão linear, pô, botei lineão, né? Linear é justamente que aqui eu vou ter um aprendizado de máquina, que nesse caso, aprendizado de máquina, supervisionado, porque eu tenho conhecimento das minhas variáveis de entrada e minhas variáveis de saída. Essa é a diferença. A função linear, ela não tem aprendizagem de máquina, tem aprendizagem humana, que muitas das vezes é melhor, né? Ela tem aprendizagem, aprendizagem humana, né? Que às vezes é muito melhor do que a de máquina. Beleza? Essa é a grande diferença. Então eu consigo pegar todos os conceitos da função, todas as características, todos os recursos, as funcionalidades, conceitos também da função linear, implementar essa função linear com inteligência artificial, ou seja, com técnicas de machine learning. Beleza? E a partir daí ela se torna uma regressão linear. Eu passo a não somente fazer um cálculo matemático, mas fazer um treinamento daquele modelo de dados. Perdão, daquele conjunto de dados. Então tem um conjunto de dados que eu vou treinar. Regressão linear, ela me permite treinar e testar. Treinar, basicamente, é o estudar. É o aprendizado da máquina. Ela está treinando, ela está aprendendo com aqueles conjuntos de dados. Então, ela vai pegar aquele dado, ela vai treinar, ela vai aprender como aqueles dados estão se comportando, como eles se relacionam. Ela vai criar a função, ela vai criar para você a função de primeiro grau. Ela vai criar, a regressão linear vai criar isso. Só que isso aqui é criado com base no machine learning. Com base no treino. Então ela treina, vai ver como é que esses dados se correlacionam, vai tentar entender o comportamento desses dados, vai gerar a nossa função linear, vai pegar essa função linear a partir do treino, né? A partir do treino ele gera a função, beleza? Vai pegar essa função e vai testar essa função em um outro pedaço do meu conjunto de dados para verificar, cara, se esse aprendizado dela
de fato faz sentido. É como se fosse, o treinar é como se fosse estudar. E o testar é como se fosse fazer uma prova, para ver se o que eu estudei vai gerar resultado. Ver se está coeso, ver se está coerente. Beleza? Isso é muito importante entender. É o que difere a regressão linear da função linear. Mas a função linear, sem sombra de dúvida, tá? É a mãe. É a mãe da regressão linear. Regressão linear tem que pedir benção para a função linear. Sempre. Show de bola? E lembrando, esse chapeuzinho do vovô aqui, esse y circunflexo, significa que o resultado, ou seja, a minha variável dependente, que é a minha variável prevista, a minha variável preditiva, ela é estimada. Aquele valor é estimado. Não é um valor exato, vai ser exatamente, eu vou escrever na pedra. Não é isso. Isso é importante a gente ter em mente. Eu preciso. Ah, fazendo Python é maneiro. Sim, é maneiro. Mas eu preciso que você dê uma revisada em função de primeiro grau. A função de primeiro grau ela pode ser chamada também de função linear e função afim, tá? Você pode encontrar nas suas pesquisas aí, você pode encontrar esses nomes. No segundo grau, no ensino médio, a gente aprende como função. Eu aprendi como função de primeiro grau. Imagino que a maioria das pessoas deva ter aprendido assim também, tá? É importantíssimo, beleza? Feita essa explanação aqui rápida, vamos para o Visual Studio, beleza? Visual Studio. Na tela, eu vou tirar a minha cara daqui, eu vou deixar só o Visual Studio, porque eu quero que você preste atenção aqui no Visual Studio, beleza? Agora tá a tela toda aí, né, compartilhada, e vamos começar a trabalhar, tá? Eu tenho um conjunto de dados aqui, eu vou até pegar, vou fazer um import pandas aqui, porque eu vou usar o pandas para fazer, perdão, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte. Eu vou usar o pandas para fazer o carregamento dos meus dados. Agora, deixa eu só ver aqui, eu tenho aqui já o endereço que esses dados estão, que eu vou simplesmente copiar, né? Você já deve saber fazer isso, ou já deveria saber fazer isso. Cadê esse cara? Esse é o reforço. Enfim, cara, vou fazer na mão aqui, tá? Deveria ter aqui, mas eu não me lembro, então vamos lá. O endereço. Vou pegar os dados, esses dados aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar. O dado que eu vou utilizar vai ser o dado de produção de parafuso, tá? Dado fictício, tá bom? É um dado fictício. E é esse dado aqui. Deixa eu abrir o dado também para mostrar para você. Que dado é esse? Porque é o seguinte, cara. Eu vou usar esse dado para fazer uma predição, tá? É importante também. Esse dado aqui que eu estou usando aí no Senac. É esse dado aqui, ó, tá? Vou abrir com o Notepad aqui para mostrar, tá? Basicamente é um conjunto de dados, tá? Fictício, onde eu tenho quantidade produzida, tá vendo aqui, ó? Quantidade de parafusos produzidos e o custo dessa produção. Então, para produzir 4.317 parafusos, eu gastei R$4.400. Por aí vai. Tem aí, se eu não me engano, são 5.000 registros disso aí. O que eu quero? É uma empresa que ela produz no máximo 10.000 parafusos. Eu quero saber qual vai ser o meu custo de produção se eu quiser produzir mais de 10.000 parafusos. Porra, hoje eu tenho a capacidade de produzir 10.000 parafusos. Se eu quiser produzir 15.000 parafusos, qual vai ser meu custo? Será que eu tenho essa condição de produzir 15.000 parafusos? Beleza? Para responder a esta pergunta, eu preciso, cara, fazer uma previsão de custo, porra. A previsão de custo é a função de primeiro grau. Só que eu vou usar a regressão linear porque eu quero, além de fazer uma função de primeiro grau para fazer a previsão de custos, eu quero que o meu algoritmo, eu quero que o meu processo de predição, de previsão, ele aprenda com os próprios dados. Eu quero que ele vá aprendendo com os próprios dados. Para quê? Eu posso utilizar esse modelo preditivo em outras simulações mais para frente. Tá? Então, eu quero que ele vá conhecendo os dados, que ele vá aprendendo, que ele vá treinando, que é o termo que a gente utiliza dentro da regressão linear. Tá? Que a gente vá treinando. E
basicamente treinar e estudar, porra. Estudar, aprender, conhecer, identificar ali como é que esses dados se relacionam, é isso. Tá? Então, eu vou fazer a previsão, só que usando machine learning, tá? Justamente para ter esse aprendizado, para me dar uma aprendização. Então, função de primeiro grau com inteligência artificial. Resumidamente falando, é isso. Tá? Então é o seguinte, para eu poder responder essa pergunta, né? Qual seria o meu custo se eu quisesse produzir 12 mil parafusos, 15 mil parafusos, 20 mil parafusos? Qual seria o custo? Para responder isso, eu vou fazer um modelo preditivo usando regressão linear em Python, tendo como base o conhecimento matemático da função de primeiro grau. Eu vou repetir isso algumas vezes, beleza? Bom, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar este cara aqui, pegar este endereço aqui. E vamos começar aqui. Botar um rstring aqui, botar o endereço. Show de bola. E aqui eu vou carregar o arquivo. Eu vou usar o Copilot aqui que já está me ajudando, né? Aqui eu vou carregar o arquivo que vai usar esse endereço aí mesmo. Vai ser, vou chamar esse cara aqui de dados igual a pd.readcsv, endereço mais o nome do meu conjunto de dados, que é esse cara aqui. Show do milhão. Então ele vai lá naquela pastinha, vai ler esse cara aqui. Deixa eu só ver se ele já leu. Dados.cabeça. Vamos ver se ele está conectando lá e lendo o meu arquivo. Já leu o arquivo aqui, já trouxe o valor, beleza, sem nenhum problema, já estou lendo o arquivo, tá? Primeira coisa, aí o que eu falo, cara, a importância de você entender a função, cara, linear. Entender o que é uma variável dependente e uma variável independente. Eu não quero estimar o meu custo. Se eu quero estimar o meu custo, ou seja, a minha pergunta é: qual seria o custo de produção para 12 mil, 15 mil e 20 mil parafusos? Qual seria esse custo? Beleza? Essa é a minha pergunta. Minha necessidade de negócio. Beleza? Eu vou usar aqui a regressão linear. Beleza? Então, vai ser o seguinte, ó, qual seria o meu custo? O meu custo é a variável estimada. Logo, o acento não está funcionando, vai ficar sem acento mesmo. Logo, é a variável dependente. Beleza? Meu VS Code tem um Copilot, por isso que tem esse autocomplete aí, tá? Logo, ela é a variável dependente. Então, quando eu vejo aqui, ó, a minha necessidade é essa. Então, eu vou usar a minha função de primeiro grau. A minha função de primeiro grau. Beleza? Que é y igual a x mais b. Beleza? Onde y é a variável. Sem acento é chato, né? É a variável dependente. E x é a independente. Beleza? Custo é minha variável estimada. Logo, é minha variável dependente. A minha variável dependente aqui, ó, y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é isolar as variáveis. Ó, isolar as variáveis. Então, custo, minha variável dependente, eu vou isolar. Eu vou chamar esse cara aqui de y custo, beleza? Que vai ser dados, e vai ser o nome que está aqui dentro, que eu já não me lembro mais. Deixa eu dar um print de novo aqui. Print dados.info. Só para eu me lembrar o nome da coluna, tá? Rapidão. Então aqui, ó, o meu y custo vai ser dados custo de produção.
Beleza? Dados, custo de produção. Acontece o seguinte, cara. Se eu der um print agora aqui, ó. Se eu der um print Y custo, o que você acha que vai vir nele, né? Se eu tô pegando aqui, ó, a série, a coluna de um data frame, que é uma série, meu Y custo nesse momento é uma série. Você concorda comigo? Aqui, ó. Espero que você concorde, né? Tá vendo aqui, ó? Uma série, ó. Aqui, ó. Uma série. Beleza? Índice e a série de dados. Beleza? Só que, cara, para eu trabalhar com regressão linear em Python, e já vou falar que nós vamos usar o scikit-learn, tá? Eu preciso que esse cara aí, eu preciso que, não só esse, né? Eu preciso que minhas duas variáveis, a dependente e a independente, elas sejam um vetor. Elas precisam ser um vetor. Então, para isso, cara, eu vou transformar essa minha série, beleza? Que é uma estrutura de dados do Pandas, né? Do data frame. A gente fala que o data frame tem colunas, mas a coluna, a gente acaba falando, a gente convencionou chamar de coluna. Mas cada coluna é uma série. Uma estrutura de dados específica ali do Pandas. Eu preciso transformar isso para um vetor. Esse vetor, para transformar, é muito simples. Eu vou usar o próprio Pandas para isso. Dados é um data frame, Pandas, tá? Eu vou usar o método Veloz. A partir do momento que eu uso o método Veloz, beleza? Y custo, ele passa a ser um vetor. Se eu rodar agora meu algoritmo aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Ele é vetorizado. Ah, Boné, mas tem esses colchetes aí, não é uma lista? Lista você vai ter vírgula entre os dados, beleza? Isso aqui é um vetor. Show? Simples assim. Então eu uso meu ponto veloz ali para vetorizar, porque eu preciso isolar as variáveis como vetores. A minha outra variável é a variável que eu vou simular. É a variável que vai, como está dizendo aí o Copilot, né? É a variável que vai influenciar o custo. É a minha variável independente. A minha variável independente, vou chamar aqui ela de quantidade, tá? Não produção, chama ela de quantidade, é a variável que influencia o custo e simulará a estimativa do custo. Logo, ela é minha variável independente. Beleza? A minha variável independente é X, é exatamente esse cara aí. Deixa eu só ver se é a quantidade de parafusos mesmo, né? Que não é, eu acho que não é, tá? Eu não decorei, né? Cabeça. Tô achando meio lento e tem pouco dado. Esse cara aqui, ó. Beleza? Este é o cara que eu vou estimar. Não é isso? Eu quero saber qual vai ser o meu custo para a produção de 12 mil unidades. Esse cara aqui que eu vou usar, pô. Então, quantidade é a minha variável independente, porra. Olha aqui, ó. Y é custo, X é quantidade. E A e B, Bonel, coeficiente angular e coeficiente linear vão ser calculados na hora que eu fizer a minha predição. Aí eles calculam automaticamente para mim. Naturalmente, gente, matematicamente, existe um cálculo para eu chegar no coeficiente angular e existe um cálculo para eu chegar no coeficiente linear. Beleza? Matematicamente, é assim que faz, tá? Só que aqui nós estamos usando o coeficiente angular e linear usando métodos e classes, vamos usar, né? Métodos e classes do scikit-learn. Então ele já vai fazer esse cálculo para a gente. Então eu não preciso fazer a matemática do coeficiente angular, a matemática do coeficiente linear. Eu sequer preciso fazer esta matemática aqui. Tá? Os métodos e as classes do scikit-learn farão para mim. Tá? E por falar em scikit-learn, é a biblioteca mais utilizada do mercado para fazer machine learning. Então você bota no Google aí, scikit-learn Python, tá? Você vai cair direto na página
de documentação do Scikit-Learn. E é extremamente rica essa página. Vou até botar minha cara aqui. É extremamente rica essa página. Joga no Google aí, Scikit-Learn, do jeito que está escrito aqui. Tá? Scikit-Learn Python. Você vai, um dos primeiros, se não for o primeiro ali, link que vai aparecer, vai ser o link da documentação do Scikit-Learn. Clica nele e é muito rico, vale a pena você conhecer. Lá vão ter uma porrada de método estatístico, supervisionado, não supervisionado, para você estudar, para você conhecer, para você aplicar. É importantíssimo praticar isso aqui. Não adianta ver esse vídeo aqui e não praticar. Precisa praticar além do que vai ser feito aqui no vídeo. Tá? Praticar além. Porque até agora aqui também, ó, eu só usei Python e Pandas, mais nada, né? Eu vou entrar com o Scikit-Learn agora aqui. Por quê? Qual é o que eu falei anteriormente? Né? Eu preciso... o diferencial da regressão linear... Deixa eu voltar aqui para a tela. O diferencial da regressão linear para a função linear é justamente a aprendizagem de máquina. Justamente isso. Beleza? Para eu fazer um aprendizado, eu preciso estudar, pô. Tanto como ser humano quanto máquina. Então, cara, ela precisa ser treinada. Eu preciso criar um algoritmozinho aqui que vá treinar. Que vá treinar a partir da onde? Dos meus dados. Que dados? Esses dados aqui, ó. Eu quero que ele treine sobre esses dados aí. Eu quero que ele estude. Quero que ele identifique ali relações entre esses dados. Eu quero que a máquina faça isso, não eu. Eu preciso treinar esse cara, tá? Como que é feito na estatística? Na estatística, cara, eu tenho esse meu conjunto de dados aqui. Tem 5.000 registros, tá? Esse conjunto de dados ali, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. É, a partir desses dados, a partir dos dados de produção de parafusos, eu preciso isolar uma parte dele para que o meu algoritmo estude. A partir dos dados de produção de parafusos, vamos separar os dados para serem treinados e testados. Bonel, mas vai ser tudo do mesmo dado? Sim, tudo do mesmo dado. Tudo desse mesmo conjunto de dados aqui. Deixa eu até tirar esse print head daqui, tá? O que o algoritmo vai fazer? Eu vou dizer o seguinte, ó, cara. Você tem esse conjunto de dados aqui, ó. Beleza? Deixa eu fazer melhor. Deixa eu abrir aqui a lousa. Vou mostrar para vocês aqui. Então é o seguinte. Seguinte, eu tenho esse conjunto de dados aqui, tá? Quantidade e custo. Beleza? 10, 100, 20, 180, 30, 250, 40, 300, 50, 400, 60, 500, 70, 650, 80, 900, tá? Beleza? Eu quero, cara, que o meu algoritmo, ele leia esses dados e entenda a correlação dele. O que é separar em treino e teste? A partir desses dados, eu vou dizer o seguinte, tá? Depois eu explico melhor sobre o percentual. Mas eu vou dizer o seguinte, cara, eu quero que você utilize 80% desses dados aqui para treinar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% vai ser 64, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que seja isso aqui, tá? Tá? Eu quero que você utilize somente 80% dos dados para estudar. Para treinar. Para treinar. Beleza? E eu quero que você use o restante, ou seja, os 20%, esses dois caras aqui, para testar. Testar, para aplicar, para ver se está funcionando, para ver se faz sentido, tá? Bonel, por que eu treino só um pedaço do modelo de dados e não treino nele todo?
Existe, cara, uma discussão, um debate no campo de estudo da ciência de dados, tá? Que é muito mais amplo do que a gente aqui. E se você fizer um treinar, né? Em 100% do conjunto de dados, há uma tendência de enviesar esse teste. Enviesar, viciar o meu algoritmo. Viciar o meu treinamento, viciar a minha inteligência artificial. Porque ela está sempre treinando com tudo ali, ela pode acabar ficando viciada, literalmente, tá? Isso é uma possibilidade que existe no campo do estudo das inteligências artificiais, da inteligência artificial e da estatística e matemática aplicadas. Beleza? Então, cara, recomenda-se. Ainda é um debate, tá? Isso, tá, gente? Isso é um debate existente hoje no campo de estudo, tá? Mas recomenda-se hoje que você treine com uma parte dos dados, ou seja, essa parte é definida de forma percentual, né? Então, nesse caso aqui, a gente colocou 80% e 20%, né? Então, recomenda-se treinar com a maior parte dos dados, mas não com eles inteiro, não com todos os dados. Para quê? Para não enviesar. Então, o meu algoritmo ele vai treinar com esses dados aqui, ó. Ele não tem conhecimento desses aqui, ó. Beleza? Ele não tem conhecimento de dedos. Ele não tem conhecimento desses dados aqui. Então, ele treina, e aqui, a partir desse treino, ele vai gerar a minha função linear. Ele vai fazer isso a partir do treino. Então, ele vai treinar e vai gerar isso aqui. Ele treinou e gerou isso aqui. Vai gerar a função linear. Beleza? O que ele faz? Ele vai pegar essa função aqui, ó, e vai aplicar nos dados de teste, ou seja, dados que ele não viu ainda, que ele não conhece. Show de bola? Dados que o algoritmo não conhece. Então ele testa ali no sentido de, porra, será que o que eu estudei está fazendo sentido? Entendesse? Por isso que, atualmente, isso aqui é o mais recomendado. Pode ser que mude, tá, gente? Atualmente é o mais recomendado. Com relação a este percentual aqui. Bonel, mas como é que eu vou saber? Você já me falou que treina-se com um volume maior de dados do que se testa. Como é que eu vou saber disso? Existe um cálculo? Não existe um cálculo. A recomendação é o seguinte: quanto maior o volume de dados, menor os dados de teste. Quanto maior o volume de dados, tá? Ó. Quanto maior o volume de dados, menor os dados de teste. Quanto menor o volume de dados, maior os dados de teste. O que é esse maior, Bonel? Este maior é 20 a 30%. Beleza? Show de bola? O que é este menor? É menor que 20%. Beleza? Isto é a recomendação da área, do campo de estudo das ciências de dados com relação à regressão linear, tá? Então não tem como te falar, não tem como te passar um cálculo matemático para você chegar a esse percentual. Ah, cara, faz o cálculo assim, assado, que tu vai chegar lá ao percentual exato que você tem que testar e treinar. Não tem. Hoje a recomendação é essa. Então, dados com volumes menores, você vai ter um percentual de teste maior. Dados com volumes maiores, um percentual de teste menor. Beleza? Isso é um ponto importante que você tem em mente. Tá? E o mais importante disso tudo é entender, cara, essa separação aqui. Porque, tá vendo? O algoritmo ele vai treinar e testar no mesmo conjunto de dados. Porém, em dados diferentes. Porque quando eu separo o meu teste, separo aqui em 20%, separei, vamos supor que tenha sido esses dados, tá, gente? Isso aqui é uma suposição. Vamos supor que os 20% sejam esses dois dados aqui. O meu algoritmo ele vai treinar com esses dados aqui, ó, de cima. Ou seja, ele não vai ver, ele não está vendo esses dados aqui. Ele não está vendo isso aqui. Quando ele for estudar, ou seja, testar, ele vai testar a função de primeiro grau gerada a partir do seu estudo. Ele vai testar em dados que ele não viu ainda, que ele não sabe quais são. São os dados de teste que eu deixei separados. Naturalmente, gente.
naturalmente. Presta atenção. No nosso caso aqui, eu quero estimar o custo a partir da quantidade, QTD é o meu X. Beleza? Custo é o meu Y. Show? Então eu vou separar dados de treino DX, dados de treino DY. Eu vou separar também dados de treino DX, dados de teste DX e dados de teste DY. Então eu vou ter, ó, X treino e X teste. Concorda? Porque eu vou ter aqui, ó, esse cara aqui, ó, é treino. Este cara aqui, ó, é teste. Se QTD é X, eu tenho X treino e eu tenho X teste. Se custo é Y, eu tenho Y treino e Y teste. Tá claro essa parada? Então, quando eu vou dividir os meus dados, quando eu for dividir meus dados lá no Python, eu vou ter que falar para ele o seguinte, ó, cara, você vai ter dados de quantidade de treino, dados de quantidade de teste. Você vai ter dados de custo de treino, dados de custo de teste. Show de bola? E é isso que nós vamos fazer agora. Vou voltar aqui para o Python, e é isso que nós vamos fazer agora. Como que eu faço isso? Bom, é aí que entra o scikit-learn, tá? Eu vou fazer, cara, a importação aqui, beleza? Mas, sabe, cara, faz o import das bibliotecas lá em cima, beleza? É justamente essa biblioteca aí que ele tá falando para eu importar, tá? Lembrando, cara, assim, ó, scikit-learn é uma biblioteca pesada, uma estrutura muito robusta. Então, essa boa prática, ao invés de você fazer o import scikit-learn SKL, vai fazendo os importes somente das classes que você está precisando no momento. Nesse momento eu preciso da classe dividir em teste e treino. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir em teste e dividir em treino. Beleza? É isso que eu vou fazer agora. Essa explicação que eu dei agora na lousa, eu vou fazer aqui. Tá? Então é o seguinte. Eu já sei que eu vou ter dado de X de treino e X de teste. Então eu vou criar duas variáveis aqui, ó. X, QTDE, treino, vírgula, X, QTDE, perdão, X, é isso mesmo que ele está me sugerindo, mas eu vou escrever. X, QTDE, teste. Beleza? Bornel, tô vendo que você está criando as variáveis uma com vírgula com a outra. Sim, tá? Por quê? Quando eu fizer a train test split, quando eu utilizar essa classe para fazer a divisão, ele já vai dividir e vai associar as variáveis, tá? Então eu tenho xqtde treino, xqtde teste. Eu sei também que eu tenho y custo treino e y custo teste. Show de bola? Isso está claro? Estou pegando exatamente o que eu desenhei na lousa e trazendo para cá. Então tem 4 variáveis criadas. A variável de treino de x, a variável de teste de x, a variável de treino de y, a variável de teste de y. Agora eu vou fazer a divisão. Ó. Vou botar igual, vou igualar e vou trazer, e vou evocar a minha classe train test split. Train test split. Que é a classe, cara, que vai fazer a divisão. Agora presta atenção aqui. Minhas duas primeiras variáveis aqui, ó. Não é x que é TDE, train e teste? Então, meu primeiro parâmetro aqui, aqui vai ser... Vou tirar esse negócio aqui. Tá certo, tá? O que o Copilot fez, mas às vezes o Copilot atrapalha mais do que ajuda. Pronto. xqtd train, xqtd teste. Então, o primeiro valor que eu vou passar aqui é a minha... Cadê? Aqui, ó. É o meu vetor com os dados de QTDE. Este cara aqui, ó, xqtde, ó, tá vendo? Esse cara aqui, ó, é esse vetor. E eu vou passar
para o meu train test split. X QTDE. Beleza? O que o train test split vai fazer? Ele vai pegar X QTDE e vai dividir em treino e teste. Beleza? Vai pegar os valores de treino, vai jogar em X QTDE train. Vai pegar os valores de teste e vai jogar em X QTDE teste. Tá claro? Eu estou fazendo exatamente o que eu peguei na lousa, estou jogando aqui. E vou fazer a mesma coisa para custo. Custo vai ser Y custo, ou seja, o meu vetor, cara. O meu vetor de custo. Esse cara aqui, ó. Meu vetor de custo, ó. Meu vetor de custo inteiro. Ele tem todos os dados aqui, ó, de treino e de teste. Beleza? O que ele vai fazer aqui em custo? Ele vai dividir em treino e teste. Vai pegar o valor de treino, vai armazenar nesse vetor. Vai pegar os valores de teste, vai armazenar nesse vetor. Show? É isso que ele vai fazer. Dividir em treino e teste. Train, test, split. Dividir em treino e teste. Divide em treino e teste XQTDE. Pega a divisão e joga o treino na variável XQTDE e o teste na variável teste. Faz a mesma coisa com o vetor de custo. Pega os dados que estão lá, aplica a classe split train test, pega treino, joga em treino, pega teste, joga em teste. Isso aqui, gente, são variáveis, poderia ser qualquer nome. Juquinha, Zezinho, Mariazinha, Florzinha. Ele vai seguir a ordem de X treino, X teste, Y treino, Y teste. Beleza? Ele vai seguir. Tem que ser na ordem. A ordem que você botar aqui, ó, a primeira variável vai ser X treino. A segunda variável vai ser X teste. A terceira variável vai ser Y treino. A quarta variável vai ser Y teste. Pode ser qualquer nome. Ele vai fazer isso. Beleza? Mas recomenda-se você utilize X e Y. Outro ponto que uma notação científica é que o X a gente coloca com X maiúsculo, tá? Mas é só uma notação científica, mais nada, beleza? Show? Beleza. Só que, cara, a gente já sabe que para eu dividir esse negócio em treino e teste, eu preciso falar qual é o percentual que vai ser testado, qual é o percentual que vai ser treinado, tá? No caso, certo? É isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu vai treinar com 80% e testar com 20%. Eu tô falando, cara, divide X e Y em treino e teste. Mas como que eu vou fazer essa divisão? Qual é o percentual que eu vou treinar, qual é o percentual que eu vou testar, tá? Para isso, cara, essa classe Train Test Split, ela te confere o parâmetro test size, tá? Só test size, tá? Só test size. O test size, cara, é um parâmetro que vai de 0 a 1. Beleza? Aqui é um parâmetro percentual, se você multiplicar por 100, tá? Se eu quiser que seja 30%, eu vou colocar ali, ó, 0,3. Este 0,3, ele indica o seguinte, ó, que o meu teste, os meus dados de teste vão ter 30%. Beleza? Os meus dados de teste terão 30%. Consequentemente, os meus dados de treino terão 80%. Eu vou botar ali 20% para ficar igual o exemplo do desenho, ó. Quando eu falo o quê? Tamanho, size, tamanho. Tamanho do teste é de 20%. Tamanho do teste é de 20%. Qual vai ser o tamanho do meu treino? 80%. Porque vai ser uma divisão percentual. 100 menos 20, 80%. Isso quer dizer que eu não preciso informar aqui o tamanho do meu treino. Se eu já estou dizendo que o tamanho do meu teste vai ser 20%, consequentemente, o tamanho do meu treino vai ser 80%. Então, quando o meu split, quando a minha divisão de treino e teste começar a cortar o meu X e o meu Y, vou até voltar para o meu rosto agora aqui. Então, preste atenção. Quando a minha classe ali, Train Test Split, for cortar o XQTDE em Train e XQTDE em Teste, o que ele vai fazer? Ele vai ver esse parâmetro aqui, ó, Test Size, 20%. Opa, eu sei que o meu teste tem um tamanho de 20%. Beleza? Eu sei que o meu teste tem um tamanho de 20%. Show? Então, o meu treino vai ter 80%. Então, na hora que ele for cortar, ele vai pegar os meus dados do meu vetor XQTDE, os dados do meu vetor XQTDE,
os dados do meu vetor xqtde, beleza? Vai cortar 80% deles e vai armazenar aqui. Vai pegar os outros 20%, ou seja, 20% que não estão nesses 80% e vai armazenar aqui. Foi, entendeu isso? Ele vai pegar 80% de XQTDE, 10, 20, 30, 40, 50, 60, vai pegar esses dados e vai armazenar dentro da variável XQTDE train. Show? No XQTDE teste, ele vai pegar os outros 20%. Esse cara aqui é o que sobrou. Ou seja, o que sobrou aqui, 70 e 80. Vai pegar 70 e 80 e vai armazenar em XQTDE teste. E vai fazer a mesma coisa para Y custo. Vai pegar 80% de custo, vai armazenar aqui em treino. Vai pegar os 20% que sobraram e vai armazenar aqui em teste. Nesta ordem mesmo, tá? Você pode botar o nome aqui, qualquer nome. O Guinho, Zezinho, Luizinho e Tio Patinhas. O Guinho vai ser o X treino, o Zezinho vai ser o X teste, o Luizinho vai ser o Y treino, o Tio Patinhas vai ser o Y teste. Mas não faça isso, tá? Bote o nome que você entenda, tá? Bom, ponto importante, tá? Aqui, para poder explicar, né, eu demarquei o 80% como os primeiros dados aqui, tá? Por padrão, a divisão é feita de forma aleatória, ou seja, ela não vai pegar os primeiros dados. É aleatório, né? Ela pode pegar os primeiros dados em algum momento, mas como é aleatória, por padrão, o split, o train, test, ele é aleatório, tá? Eu não sou muito fã da aleatoriedade, tá? Se você não quiser que seja aleatório, depois no final aqui eu faço alguns exemplos, né, de aleatoriedade e não aleatoriedade. Você pode falar o seguinte, ó. Eu quero que esse shuffle, né, esse embaralhamento, ele seja falso, ou seja, se eu coloco isso aqui shuffle igual a falso, ele vai sempre pegar os primeiros números. Então, 80% vai ser do primeiro dado até o 80%. Beleza? O 20% de teste vai ser do 81% até o 100%. Show? Eu gosto de fazer assim, tá? Lá na frente, quando botar para testar, a gente faz uns testes com teste aleatório e teste não aleatório. Porque quando é aleatório, ele vai pegar 80% aleatoriamente. E aí, cara, essa função aqui vai variar conforme eu for treinando. Reza a lenda, né? E tem pessoas que preferem que seja aleatório, tá? Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço preferem a não aleatoriedade, tá? Mas depois a gente faz testes ali. Por quê? Quando eu boto ali aleatório, a minha função de primeiro grau, ela se torna aleatória também. Porque eu rodo agora, ele vai gerar uma função de primeiro grau. Beleza? Uma função de regressão linear. Aí eu rodo depois. Os dados de treino e teste são aleatórios. A minha função vai ser aleatória também. Vai gerar uma outra função. Se me gera uma função diferente, vai ser uma previsão diferente. Isso acaba podendo enviesar a minha predição. Tá? Isso acaba podendo enviesar a minha predição. Tem algumas outras técnicas para diminuir essa possibilidade. Mas aqui a gente está vendo o ponto de partida da regressão linear. Tá? Lá na frente, quando eu for testar, eu mostro essas coisas. Tá? Show do milhão. Deixa eu voltar para a tela. Opa, perdão. Deixa eu voltar para a tela inteira. E vamos seguir aqui. Dividido meus dados. Então, nesse momento aqui, eu apenas criei vetores. Cada vetor... Meu Deus, cadê o negócio aqui? Cada vetor com o respectivo dado. Treino teste de X, treino teste de Y. Agora, cara, eu preciso, de fato, começar a treinar o meu modelo. Ou seja, a fazer o meu modelo, fazer o que o modelo estude. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer o importar a classe de regressão linear, tá? Que é justamente isso aqui, é a classe linear regression do meu modelo linear.
Este cara aqui, ele vai fazer o meu modelo de treinamento. Este cara aqui vai fazer o meu modelo de treinamento. Então, ó, aqui embaixo, eu já vou criar uma linear, usando já a minha classe de regressão linear. Ou seja, esta variável agora aqui, ela é uma variável de regressão linear. Então, tudo que eu usar nela, tudo que eu fizer nela, tudo que eu fizer com ela, beleza? Vai ser no sentido de fazer com que o meu modelo de dados estude, treine. E ele vai usar dados de treino. Olha os dados de treino aqui. Ele vai usar dados de treino. Beleza? Show de bola. Então, meu modelo já está lá associado a uma regressão linear. O que eu vou fazer agora? Meu modelo, agora já vou invocar aqui, ó. Evocar o meu modelo aqui, tá vendo? Ó? Vou evocar o meu modelo aqui. Já tá aqui, tá? O modelo. E vou usar, cara, o fit. O fit, cara, é o método responsável por fazer o treinamento, por gerar a minha equação de regressão linear. É o fit que vai fazer isso. É o fit que vai treinar. Então, quando eu falo que ele tem que estudar aqui os dados de treino, é o fit lá dentro do Python, lá dentro do scikit-learn. O fit, eu vou passar para ele meu x treino, o meu y treino. Ó, cara, são esses dados aí que eu quero que você estude, beleza? E eu quero que você gere para mim essa equação da regressão linear. É o fit. Qual é o ponto de atenção aqui dentro, tá? Aí aqui dentro do Python, beleza? Aqui dentro do Python. Ele vai receber os dados de treino. Então ele vai receber aqui, ó, x qtde train, beleza? E o y custo train. Até aí tá claro, né? Eu vou treinar, eu vou estudar e já sabemos que esse estudo é feito com os dados de treino. Ponto. Beleza? Só que aí é uma questão técnica do scikit-learn. Beleza? É uma questão técnica do scikit-learn. O scikit-learn, o modelo, beleza? O modelo, ele espera que os dados, cara, os dados de x, da variável x, ou seja, a variável que eu vou simular, a variável que vai influenciar a minha previsão, o fit, ele espera que esse cara seja um array bidimensional. Beleza? Por quê, cara? Porque em algum momento, nesse momento aqui, nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo a simulação, a previsão de custo, usando somente uma variável independente, que é a quantidade. Beleza? Porém, cara, eu posso fazer a previsão de custo, é possível, tá? Isso é possível. Eu posso fazer a previsão de custo usando mais de uma variável independente. Eu poderia estar usando aqui a quantidade produzida, o custo, para prever o custo, né? A quantidade produzida e a quantidade de dias de pagamento. Ó, eu quero fazer aí, eu quero ver qual é o meu custo previsto, tá? A partir de uma quantidade de 12 mil para 30 dias de pagamento. Então, estou usando duas variáveis independentes. Isso é possível, tá, acontecer. Beleza? Isso é possível acontecer. Eu tenho uma análise multivariada de variáveis independentes. Pode ter 2, 3, tá? Então, ele espera. O método fit está esperando que y não, tá? Y vai ser sempre unidimensional. Então, y é o meu vetor mesmo. Acabou. Não preciso mexer nele. Porque a predição vai ser sempre individual. Vou sempre predizer alguma coisa única. Então, eu vou estar sempre predizendo custo. No nosso exemplo, eu vou estar predizendo custo somente com quantidade. Mas eu poderia estar falando quantidade de produção, quantidade de prazo de pagamento. Beleza? Então, cara, o meu método fit, ele está esperando que esse QTD train aqui, ele não seja apenas um vetor. Ele está esperando uma bidimensionalidade dele
Por mais que ele não seja bidimensional. Por mais que ele só tenha uma coluna. Beleza? Isso é muito importante. Tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu preciso transformar este cara. Esse cara é um vetor, tá? Eu preciso transformar esse cara num array bidimensional. Beleza? Preciso transformar esse cara num array bidimensional. Para fazer isso, a gente tem aqui, perdão. A gente tem aqui, eu vou ter que fazer aqui o import do NumPy. Já vou importar aqui em cima. Import NumPy. Eu acho que eu vou usar o NumPy em algum momento. Por isso que eu já deixei ele aqui. Tá? Eu vou fazer aqui um reshape, ó. Reshape, shape, formato, né? Shape, formato. Eu vou reformatar esse cara. Eu vou reformatar esse cara para que ele seja, o -1 é um valor coringa, tá? Que eu quero que o... que eu tô falando aqui é o seguinte, o reshape pega esse meu centro de custo, ó, desculpa, a gente tô com coisa do trabalho na cabeça. Pega esse meu vetor de X quantidade de treino aí, dá uma analisada nele, tá? E vê se o que eu estou passando nesse segundo parâmetro aí está correto. Porque eu estou dizendo aqui, segundo parâmetro aqui, significa o seguinte, ó, eu tenho uma variável independente, que é a quantidade. Se fosse quantidade de produção e quantidade de dia de pagamento, duas. Beleza? Duas variáveis independentes. Se fosse quantidade de produção, quantidade de pagamento e tamanho do parafuso. Para simular o meu custo, para prever o meu custo. Três variáveis independentes. Então, esse segundo parâmetro, tá? Esse segundo parâmetro é a quantidade de variáveis independentes que você está usando para simular o custo. No nosso caso, a nossa necessidade, qual seria o custo de produção para uma única quantidade, uma única variável independente para quantidades, para as quantidades de produção. Uma única. Beleza? É uma única variável independente, quantidade de produção. Então aqui é 1. Show? O -1 ele está ali como um coringa. Porque o reshape ele vai olhar para saber se é uma coluna mesmo, são duas colunas mesmo, ele vai validar isso para mim. Beleza? O Y custo train, cara, não tem que fazer, porque a saída sempre vai ser única. Esse Y aqui, ele sempre vai ser individual, ele sempre será unidimensional. Sempre só existirá uma variável dependente. Sempre só existirá uma variável dependente. Então aqui ele pode, de boaça, continuar como um vetor. Show do milhão? Então, nesse momento aqui, ele vai treinar o meu modelo, tá? O que eu vou fazer aqui para a gente ver se está certo, ver se esse modelo foi bem treinado ou não treinado. Existe uma coisa chamada pontuação do modelo. A pontuação do modelo, para verificar, serve para verificar se o treino foi eficaz. Beleza? Então, ela vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. O que a gente está buscando aqui é uma pontuação mais próxima. Ainda não é o teste, tá, gente? Isso aqui é uma verificação. É uma verificação se o modelo está bom. Então é o seguinte, cara, o score é para verificar se meu modelo está bom ou ruim, se meu treinamento foi bom ou ruim, é uma verificação. Vou chamar esse cara aqui de score, que vai ser igual ao meu modelo, tá? Meu modelo, acabei de treinar, vou usar o meu método score mesmo. Cara, e aí aonde? Está errado isso. Isso é importante, tá? Tá errado isso aqui. Tá errado. Tá? Por quê, cara? Eu não posso ver a pontuação, ver se meu treino tá bom nos dados de treino. Eu quero ver se meu treino foi bom nos dados de teste. Então aqui, ó, eu vou passar, eu vou até exibir isso aqui. E aqui, ó,
eu vou botar teste. E aqui também vai ser teste. Por que, Bonel? Por que você está vendo? O que é pontuação? Lembrando, pontuação é verificar se o meu treino, se o meu estudo, se a geração da minha equação, lembre aqui, ó, aqui ele vai gerar a minha equação de primeiro grau. Ele vai gerar aqui. Eu quero pegar essa equação que ele gerou e ver se essa equação faz sentido ou não, se está bem feita. Eu não posso ver no próprio treinamento, né? Senão estou enviesando, né? Eu vou ver aonde? Lá no meu teste. Ou seja, aqui, ó, eu gerei a minha equação de primeiro grau. Gerou uma equação. Agora eu vou pegar essa equação e vou testar aqui ó, embaixo. Não testar. Verificar se essa equação ela está funcional, ela está eficaz com esses dados aqui, ó. Justamente para reduzir esse viés, tá? Então, por isso que eu uso os dados de teste. Então, é o QTDE teste e o Y teste, tá? Aqui embaixo eu vou dar um print nesse score só para ver esse valor. Show de bola. Tá aqui, ó. Este cara aqui, ó. Beleza? 0.8920. 0.8920. Deixa eu dar uma rapidinho, cara. Deletar essas coisas todas aqui, gerar de novo. Deixando meio lento isso aqui. Não sei se é porque eu já tô com muito terminal aberto. Mas enfim. Tá vendo? Tá meio lento isso. Não é o terminal, não. Deve ser alguma outra coisa. Ó. Deixando ele meio lento. Mas enfim, vamos lá. Vai dar certo. Então tá aqui, ó. Minha pontuação tá aqui. 0.89. Ou seja, cara, é um teste muito bem feito, né? É uma equação muito boa. Ou seja, o estudo foi bem feito, a equação gerada foi bem feita, a pontuação é bem feita. Bonel. E se eu faço esse score aí e a pontuação dá 0.3? É péssima. Aí, cara, eu tenho que fazer um trabalho de voltar aqui, ó, e ver qual for os critérios utilizados na preparação do teu dado. Quais as técnicas de amostragem que você utilizou para gerar a amostra para você fazer a regressão linear, antes mesmo de isolar, tá? Os vetores das variáveis dependentes e independentes, das variáveis dependentes e independentes. Então aqui, ó, vamos supor que você, cara, eu quero isolar, eu quero tirar, quero excluir da minha regressão linear, eu quero excluir os outliers de cima e de baixo. Quero excluir esse cara. Então você vai usar a técnica lá de ponto de corte, vai fazer o trimmed ali, vai excluir esses caras, e você vai fazer a regressão linear sem esses caras. Então pode ser que essa técnica de amostragem que você utilizou, de ponto de corte, para gerar a tua amostra, para fazer regressão linear, possa dar ruim, porra. Tá? Então você precisa voltar e rever quais foram os critérios que você utilizou, as técnicas que você utilizou ali de amostragem, para gerar a amostra que tu vai fazer regressão linear, porque pode ser que ali tenha algum problema que está ocasionando isso. É bom rever isso, tá? Beleza? Show do milhão. Gerei a minha pontuação. Lembrando, cara, o score é só para verificar se o modelo está bom. Você pode deixar comentado. Isso aqui é uma informação extra, para você saber se esse treino, se esse estudo valeu a pena. Isso é muito importante, tá? Muitíssimo importante. Beleza? Foi. Aí é o seguinte, cara. Agora sim eu vou testar o modelo nos dados de teste. Mas não são em todos os dados de teste. Presta atenção. Se eu não, né? Se a necessidade é prever custo, que é o meu y, que é a minha variável dependente. Logo, eu vou testar somente com os dados de quantidade, que é a minha variável independente. Tá claro isso? Porra, se eu quero estimar custo, eu vou testar, vou fazer a minha predição de y somente com esses dados aqui. Eu não preciso passar x e y. Não preciso, não tem necessidade alguma de fazer isso.
Entendeu essa porra? Não tem necessidade. Eu quero prever este cara aqui. Se eu quero prever este cara aqui, eu não posso passar esse dado, pô. Vou passar só X. Vou passar só X. Acabou. E lembrando que a variável independente ela pode ser bidimensional. Então, eu vou ter que testar esse modelo aqui. Vou chamar esse cara aqui de predição, que vai ser igual a meu modelo, ponto. Predição, tá? Vai ser o meu X, text, reshape. É só copiar e colar, porque esse cara aqui já está como bidimensional. Só isso. Se eu der um print nessa predição aqui, ele vai me gerar um vetor com uma porrada. Uma porrada de quê, cara? De custo. Eu estou passando a quantidade para ele predizer. Ele vai pegar o valor de todas as quantidades. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar o valor de todas as quantidades que estão no meu vetor de quantidade teste. Vai pegar esse X. Vai jogar na minha equação de primeiro grau. Vai jogar na minha equação de primeiro grau. Ó, vai jogar aqui no valor de X. Ele já tem o fit. Ele já encontrou o coeficiente angular, já encontrou o coeficiente linear. Ele vai pegar os valores que estão no meu vetor de X, vai multiplicar pelo coeficiente angular e vai somar ao coeficiente angular. O resultado disso vai ser o custo previsto, o custo estimado. Então, quando eu rodar isso aqui e dar esse print, esse vetor que vai me gerar aqui, esse vetor que vai me gerar, ó, tá vendo que gerou um vetorzão aqui, ó? Esse vetor aqui, ó, tá vendo? Ó, o tamanho do vetor, ó. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse 3893 é o custo previsto para uma quantidade que está lá dentro dos meus 20%. Dentro dos meus 20%, ó. Dentro dos meus 20% dos dados de teste. Beleza? Se eu quiser saber que dado é esse, print x QTDE teste, ó. Então, deixa eu botar aqui, ó, só pra gente saber, tá? QTDE dois pontos. Beleza? E aqui custo previsto, tá? Predição. Como eu estou usando shuffle falso, né? E aí a gente consegue ver facinho. Então é o seguinte, ó. Gerou aqui. Eu tenho dois prints aqui, né? Eu tenho um print. Naturalmente, tá, gente? Não é assim que a gente envia para o nosso cliente, né? Não é dessa forma. A gente faz algo mais bonito, mas joga isso num banco de dados, gera uma tabela, exibe isso, pô, num Power BI, exibe isso aqui num Plotly, num Pandas da vida, enfim. Num Plotly, num Seaborn, num Matplotlib da vida, tá? Então é o seguinte, ó. QTDE 3794. O custo previsto é de 3.893. E por aí vai, ó. Essa última aqui, ó. 8577. Para eu produzir 8577 peças, eu tenho um custo previsto de 6.278. E por aí vai. Beleza? É isso, tá? Então, a predição está feita. Só que a predição está feita utilizando os meus dados lá da minha base de dados de teste, do meu vetor de teste. Só que eu não quero isso. Qual é a minha pergunta de negócio? Retornando à necessidade de negócio. Qual é a pergunta de negócio? Essa aqui. Qual seria o custo de produção para as quantidades de produção 12, 15 e 20? Isto aqui é pergunta de negócio. Então, cara, já treinei o modelo, já vi que a pontuação dele tá boa, já fiz a minha predição nos dados de teste. Então, cara, meu modelo tá muito bem treinado nesse momento. Agora eu vou fazer o seguinte.
eu vou gerar minha predição a partir desses dados aí. Tá? A partir desses dados, 12, 15, 20 mil. Vou gerar aqui uma variável de ETDE produzida, tá? Vou botar ela num vetor, né? Então vai ser NumPy array, por isso que eu importei NumPy lá em cima, tá? Já sabia disso. Vai ser um NumPy array. Eu vou botar esses caras num vetor, já tá aqui vetorizadinhos, para não me dar problema. E agora, cara, eu vou prever o custo. Prever o custo de produção para as quantidades solicitadas. Beleza? Então vai ser o meu custo de produção previsto, tá? Vai ser igual a quem? O meu modelo, que é igualzinho isso aqui, tá, gente? É igualzinho isso aqui. Só que eu não vou passar a XQTD teste. Vou passar ETDE produzida. ETDE produzida. Deixa eu botar um prédio aqui, né? Simulada, tá? Vou passar este cara aqui. Então vai ser um modelo, ponto. Predict. Mesma coisa, tá vendo? Só que o que eu vou predizer? Eu não vou predizer o meu custo de XQTD. Eu vou predizer o meu custo para a QTDE produzida simulada. QTDE produzida simulada, ela não é um array unidimensional. Vou dar aqui o meu reshape para ela ser bidimensional. Pô. Aqui embaixo eu vou dar um print, exibir os resultados. Print. Print custo de produção predicto, tá? Beleza? Então aqui vai ser a predição do meu custo de produção baseada, cara, na minha quantidade de produto simulado, ou seja, o que o cliente pediu para mim. É isso aqui que é a resposta do meu negócio. Então daqui para cima, cara, foi só a preparação do meu modelo estatístico. Deixa eu voltar para cá. Foi só a preparação do meu modelo estatístico, do meu modelo de regressão linear. O treino, quantidade de treino para gerar a minha equação do primeiro grau, a minha função linear. Peguei essa função linear, testei, vi a pontuação dela para ver se foi um treino bem feito, a pontuação foi boa. Aí foi boa. Peguei essa equação, testei com meus dados de quantidade de teste, vi que o resultado foi positivo. Depois disso tudo, eu peguei os dados que o meu usuário pediu para eu simular e aí sim, gerei a resposta para ele. Então a resposta para ele, eu espero que saia nesse print aqui. Beleza, ó. Esse cara aqui. Então, o que isso aqui quer dizer? Vou copiar este cara aqui. Botar aqui embaixo. Este cara aqui é o seguinte, ó. Este cara aqui é o custo de produção se eu quiser fazer 12 mil parafusos. Este cara aqui, ó, é o custo previsto, tá, gente? Aqui é o custo previsto, tá? Este cara aqui, R$ 9.482, é o custo previsto para 15 mil parafusos. Este cara aqui, ó, R$ 12 mil é o custo previsto para 20 mil parafusos. Se eu botar aqui 25 mil, já está automatizado. Posso botar o valor que eu quiser ali. Ele vai me gerar mais um cara aqui, ó, tá vendo? Ó? Este cara aqui, ó, 15 mil reais, é o custo para produzir, custo previsto para produzir 25 mil parafusos. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, nesse meu array aqui, ele vai fazer a predição. Logicamente, né, cara, você não vai enviar pro cara esse print horroroso. Cara, se for para resolver o negócio o quanto antes, é o print horroroso que vai. Você vai pegar esse dado aqui, vai subir num painel de visualização de dados, um negócio bonito, fazer uma parada organizada, tá? Pô, gera um gráfico para ele, um gráfico de regressão linear, com a linha de regressão. Pô, faz um relatóriozinho simpático, agradável, que a pessoa possa ler, entender, para poder auxiliar o cara, auxiliar o teu usuário, a tua usuária, nas tomadas de decisão. Porque o nosso trabalho aqui não é tomar decisão pelo usuário, e sim gerar um insumo a partir dos dados para auxiliar esse cara. Beleza? Ponto importante, ó.
Se eu rodar de novo, você tá vendo aqui, ó, 7985, papapá. Se eu rodar de novo isso aqui, meu custo previsto vai ser igual. Vai ser igual, tá vendo? Ó? Igual. Tá? Meu custo previsto, ele vai ser igual. Vou rodar de novo. Aqui, ó, igual, tá? Igualzinho. Por que que isso está acontecendo? E eu prefiro que seja dessa forma. Por quê? Não teve alteração nos dados, tá? Porque eu estou usando aqui o embaralhamento falso, ou seja, ele vai pegar os 80% dos dados iniciais, 80% dos primeiros dados. Beleza? Da linha 1 até a linha que vai dar 80%. Então, se meu dado tem, se eu tenho 5.000 registros, 80% a 4.000. Ele vai pegar da linha 1 até a linha 4.000 para treinar. Beleza? Quando o shuffle está igual a false. Beleza? Então, hoje tem 5.000. Amanhã, se tiver 6.000 dados, 80% de 6.000, 4.800. Ele vai pegar da linha 1 até a linha 4.800 e vai sempre treinando esses dados, tá? Com shuffle igual a false. Se eu tirar o shuffle daqui, ele não vai mais pegar os primeiros dados. Então, 80%, que é 4.000, não vai ser da linha 1 até a linha 4.000. Vão ser 4.000 dados aleatórios. Então, se eu rodar agora aqui, ele vai pegar 4.000 dados aleatórios para fazer o treinamento. Logo, a minha equação de função linear vai ser diferente. Logo, o meu custo previsto aqui tende a ser diferente. Vou rodar. Opa, deu um erro aqui, por quê? Ah, tá faltando um parênteses aqui, né? Eu comentei ali e tirei o parênteses, né? Pronto, agora vai. Beleza? Repara, cara, repara que é diferente. Repara que é diferente. 8.005, 7.985. Beleza? Se eu rodar de novo agora, aquele valor vai ser diferente. Por quê? Porque a gente está pegando 80% dos dados de forma aleatória. Então, se eu rodar agora, de novo, ele vai pegar 4.000 dados de treino de forma aleatória. Por quê? 80% de 5.000, 4.000. 4.000 dados de forma aleatória, vai ter uma outra equação de função do primeiro grau, diferente. Naturalmente, o meu custo previsto aqui, ele tende a ser diferente. Tá vendo lá? É diferente. Ah, Boné, mas a diferença é pequena. É pequena porque nós estamos falando só um volume de dados muito baixo, né? 5.000 registros, volume de dados baixo, né? Se a gente está falando de larga escala, dados de larga escala, talvez eu possa dar aqui, vou te dar até uma certa certeza aqui, vai ser uma diferença grande. Qual é o problema, no meu ponto de vista, que eu identifico no shuffle, tá? E por que eu não gosto dele? Porque eu posso enviesar o meu treino. Eu posso ficar rodando isso aqui até ter um número que eu ache bacana para poder passar para frente. Isso pode ser um problema. Beleza? Eu estou rodando aqui, você está vendo que está diferente. Ó. Vou rodar aqui vai ser diferente, tá? Beleza? O que muda é isso, tá? Isso é um argumento que você tem que trazer para a mesa na hora que você estiver conversando com o teu cliente, para ele entender o que é esse treino. O que esse treino está fazendo de fato, né? Está treinando o quê, cara? Tá? É importante isso, trazer para a mesa. Eu, Cláudio Bonel, eu vou sempre recomendar trabalhar com shuffle desligado, tá? Para sempre pegar 80% são os 80% primeiros. Se eu tenho 10.000 dados, vão ser os 8.000 dados primeiros. Linha 1 até a linha 8.000. Beleza? Aí esses 10.000 dados amanhã vão ser 12.000 dados. 80%, 9.600. Da linha 1 até a linha 9.600. E por aí vai. Tá? Justamente para eu evitar o viés do meu treinamento. O viés do meu algoritmo. Quando a gente fala de inteligência artificial, é muito fácil você enviesar, você viciar o teu algoritmo. Se você for buscar aí algumas questões, até questões éticas, tu vê muito algoritmo enviesado. De IA enviesado. Então, o objetivo aqui é não enviesar. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, que eu tenho uma garantia ali que ele está estudando de forma correta. Eu posso rodar aqui de novo, ó. Ele vai ter o mesmo dado, ó, 7985 vai ser de novo. Posso rodar de novo. Por quê? Eu não acrescentei mais dado. Não acrescentei mais dado. Qual se eu acrescentar mais dado lá? Se tu acrescentar mais dado lá, 80%. Hoje tem 5.000. Vou acrescentar mais 10.000 dados lá. Acrescentar mais 5.000 dados, né? Ele vai ter 10.000, não vai? Tem 5.000. Eu acrescento mais 5.000, ele vai para 10.000.
Aí eu falo, treina com 80%. 80% de 10 mil é quanto? 8 mil. Então ele vai treinar com os 8 mil dados. Da linha 1 até a linha 8 mil. E o teste vai ser da 8.001 até a linha 10 mil. Show? Show do milhão? Deixa eu voltar pro meu rosto, porque eu acho que isso tá bom. Depois eu falo de visualização de dados. Deixa eu ver se eu tá no meu rosto aqui já. Já tá. Beleza? O objetivo era esse, cara. Espero que eu tenha contribuído na tua caminhada. Não esquece. Revisa, cara, equação do primeiro grau, função do primeiro grau, perdão, tá? Dá uma revisada. Show de bola? Dúvidas? Me chama, tamo junto e tchau, tchau.